Fala galera do YouTube, hoje dia 27 de novembro e hoje foi mais um dia que eu consegui me acordar mais cedo. Hoje é sábado, né? Coloquei o celular para despertar de 7 horas, me acordei, era na faixa de 6 horas da manhã. Então, tipo, uma hora antes e com disposição, disposto aí, levantar para fazer as coisas, né, que eu planejei para fazer hoje. Então, eu vejo a diferença. Antigamente, né, tipo, antes de dar início, né, nesse desafio, né, vamos dizer, há um mês atrás, eu, tipo, mesmo dormindo bem numa noite, dormindo, por exemplo, 7, 8 horas, que é o ideal, eu vejo que antigamente eu me acordava ainda cansado. E se eu dormisse menos, tipo 5, 6 horas numa noite, aí que eu me acordava cansado mesmo, sem disposição. Então hoje eu vejo que eu estou me acordando mais cedo, né, do que eu planejo, né? Isso aconteceu esses dias, aconteceu hoje de novo. Então depois de 20 dias foi quando eu vi que a energia ela muda muito, a disposição e nossa vida espiritual vai tudo melhora, né? Eu estou bem feliz também porque graças a Deus eu consegui comprar meu apartamento de volta nessa semana e consegui comprar um carro mais novo, né? Eu tinha uma moto, um carro, vendi e comprei o apartamento de volta que eu tinha vendido no final do ano passado e estava sem transporte, eu financei um carro mais novo. Então eram duas coisas que eu queria muito fazer e Deus me deu aí essa semana essas duas vitórias. Então você vê as coisas acontecendo, entendeu? As coisas vão fluindo. Como eu disse, né? Até esses dias, as promessas de Deus começam a ser desarquivadas, entendeu? A vontade de Deus é de ver a gente bem, é de nos abençoar. Mas muitas das vezes a gente não faz por onde, né? Então é isso, galera. O segredo da vitória, como eu sempre digo, é a persistência. Hoje, lendo aqui um estudo, fala sobre o processo da morte, né? Todas as vezes que pecamos, morremos um pouco mais espiritualmente e nos afastamos de Deus. É um material de hoje, do estudo, né? Então, assim, li algumas coisas aqui que diz, né? Os pecados dos seres humanos separaram de Deus e por isso não há redenção, né? Então só Jesus, que é o Emanuel, que pode nos libertar, nos perdoar e nos salvar. Em Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui diz também: você sente que suas orações não são ouvidas? Sente distância da presença de Deus? Sente-se seco por dentro? Tudo isso é morte espiritual, causada pelo pecado. O pecado tem ceifado toda uma geração através do vício sexual, matando famílias, casamentos, ministérios e etc. Imagine viver isso todos os dias: tentação, sedução, pecado e morte. Talvez esta seja a sua condição. Pense nisso. Todas as vezes em que eu peco, morro mais um pouco espiritualmente. Então, gente, isso é algo que não é fácil, né? Todos nós sabemos que o vício da nossa área sexual aí em PMO é algo que até os líderes mesmo de igreja
eles têm muitas dificuldades de sair disso. Muitas das vezes, assim como eu, quando eu decidi entrar na igreja evangélica, de se tornar uma pessoa melhor, né? Porque eu andava em um caminho muito torto. Eu era um cara que fazia muita coisa errada. Então, quando eu parei para pensar sobre a minha vida, e eu pensei, o melhor caminho mesmo é ir para a igreja, é servir a Deus. Foi quando eu aceitei Jesus e comecei para a igreja, eu já tinha esse vício, né? Bem antes, quando entrei na igreja, eu já tinha um vício, eu acho que, vamos dizer assim, acho que mais de 5 anos de vício. Então, o que acontece? Já entrei na igreja com esse problema, né? Mas eu entrei crendo que Deus poderia me ajudar a livrar disso, né? Porque a Bíblia diz assim: vinde do jeito que estais, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a gente não pode chegar a dizer, eu só vou para a igreja depois que eu me consertar, porque a igreja é lugar sagrado, eu não quero ir de todo jeito, eu não estou pronto, mas Deus quer que você entre na igreja primeiro para depois Ele te deixar pronto. Não é você esperar ficar pronto para ir para a igreja. A lógica de Deus é o contrário. Ele quer que você vá primeiro para Ele te deixar pronto. Porque tem coisas que só Deus, né? Esse vício sexual é muito difícil uma pessoa vencer, como eu já falei, sem ter um acompanhamento de alguém, sem estar buscando a Deus. É raro, mas quando você tem um acompanhamento de uma pessoa espiritual, uma pessoa madura na fé, e quando você se dedica para Deus, aí sim a chance de vencer é muito grande. Então eu vejo que eu melhorei muito os meus dias depois que eu comecei a fazer esse desafio, porque eu assumi um compromisso maior comigo mesmo de fazer meus devocionais, de compartilhar os meus dias aqui, né? Como um diário de fé. Então, isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu estou buscando mais a Deus. Então, eu vejo a diferença, entendeu? Passei por tentações durante esses dias, passei, mas foi tentações leves, entendeu? Então, é isso, galera. Peço que vocês aí memorizem, né? Um desafio para vocês, memorizar Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Tá bom, galera? O vídeo ficou um pouco grande, mas ficou muito bom, certo? Um abraço, até a próxima.